Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 5. Título do capítulo: Capítulo _3 _lamento surdo aos cantos dos pássaros. A catástrofe atingiu tudo muito de repente. TCH. Enquanto seu veículo de transporte blindado avançava profundamente nas zonas contestadas, Shin captou aquele som e ergueu os olhos. Eles estavam atualmente a caminho da operação de captura da montanha Dragonfang. O corpo blindado do exército do Reino Unido iniciou a operação de desvio na noite anterior, atraindo com sucesso as unidades da Legião, formando uma lacuna no campo de batalha. À distância, um novo grupo da Legião estava em movimento. Mas a rota que seguiam era estranha. Eles não se moveram nem na direção da força de aliciamento nem na direção do ataque alfa. No momento em que Shin percebeu que um uivo indistinto e artificial estava misturado com essas forças, ele foi tomado por uma premonição sinistra e ativou seu para-raio. Não havia lógica no sino de alerta que disparou na mente de Shin, apenas os instintos guerreiros aprimorados por anos no campo de batalha. Todas as unidades, mantenham suas posições. Raiden, você ainda está na base, certo? Fique onde está. NGH, entendido. Capitão Knowsen? O que é? Era uma brigada, uma fila de várias centenas de veículos. Junto com Raiden, que ficou para trás para garantir a retaguarda, ainda havia vários esquadrões deixados dezenas de quilômetros para trás, esperando a hora de sair da base da cidadela de Revish. Raiden percebeu que algo estava errado e respondeu imediatamente. Por outro lado, Lena não estava acostumada com a habilidade de Shin e sua reação foi frustrantemente lenta. As forças da Legião que supostamente estavam sendo debandadas e destruídas pela força de aliciamento do Reino Unido estavam virando a maré e recuando. A Legião estava se movendo das profundezas dos territórios, aproximando-se das forças do Reino Unido e iniciando invasões dos próprios territórios do Reino Unido. Eles estavam fingindo recuar e contornando as forças do Reino Unido para invadir. Nós é que estávamos sendo enganados. Como se correspondesse ao lamento mecânico, os gritos da Legião aumentaram de volume, vindos de uma posição distante de qualquer unidade, seja do Reino Unido ou do ataque alfa. Um grito que lembra o de um sorpião, mas um que Shin sabia pertencer a um tipo diferente. E como aquele grito muito rápido abafou tudo por um instante, Shin inutilmente traçou sua trajetória, entregando um aviso que veio tarde demais. É patético que não tenhamos respondido a tempo, apesar do seu aviso, mas, me desculpe, Knowsen. A base da cidadela de Revish caiu. Eles haviam se trancado nas profundezas da ala de comando, que agora estava escura por terem cortado a maior parte da eletricidade. Esta era a ala de comando subterrânea da base da cidadela Revish. Ficava no quarto nível subterrâneo, o mais baixo, e fora construído para ser parcialmente independente das outras alas. Vika falou do posto de comando situado no centro. Os sensores compostos instalados na circunferência externa do dossel no nível mais alto da base ainda estavam funcionais. O pessoal do comando olhou para a visão luminescente do cenário nevado diante deles com expressões tensas. Os processadores permaneceram em silêncio em uniformes azul aço, assim como a garota de cabelos prateados vestida de azul da Prússia que servia como seu mestre. Os poucos membros do pessoal da base e da equipe de manutenção que haviam sobrevivido estavam selando as divisórias dos anteparos dos corredores enquanto os Anglers permaneciam na sala de controle. Para ser mais exato, eles arrancaram de nós as funções da base. Todo o setor de superfície e 80% do setor subterrâneo estão sob controle inimigo. As únicas partes sob nosso controle são a ala de comando e o 8º hangar subterrâneo, o mais baixo. Atualmente, estamos escondidos na ala de comando com todos os nossos mecanismos de bloqueio ativados. Todos os soldados da Federação foram evacuados com sucesso para a ala também, então você não tem nada com que se preocupar a esse respeito. Ele acrescentou a última parte depois de lembrar que estava falando com um soldado filiado à Federação. Shin, que estava atualmente nas planícies nevadas a 10 quilômetros de distância das paredes da base da cidadela, respondeu sem um pingo de descompostura.
Sendo um Esper com capacidade de localizar com precisão a localização de toda a legião no campo de batalha, ele já tinha alguma noção da situação, mas escondia sua ansiedade em relação à sobrevivência de seus companheiros ainda na base. É um erro tanto meu quanto seu. Nunca me ocorreu que eles seriam capazes de lançar o Fônix dadas as especificações estimadas do Zentaur. Mesmo com esse aviso, o que os atacou era indetectável tanto para o radar quanto para seus sensores ópticos, então sua incapacidade de fazer qualquer coisa talvez fosse inevitável. Shin e Vika não estavam diretamente ligados na cadeia de comando, e aquele breve lapso de comunicação trouxe a ruína. Aparentemente pousou no topo do dossel protegendo a base. O radar antiaéreo anticanhão definido falhou em detectar sua presença e, portanto, os canhões automáticos antiaéreos só podiam disparar barragens cegas em direções estranhas. Quando estes foram destruídos, o alarme finalmente disparou e, pouco depois, a escotilha que ligava o dossel à torre de observação foi rompida por fora. Ele invadiu e as forças defensivas da base receberam ordens de despachar para a torre de observação ao receber a notícia do ataque, onde o encontraram, e foram massacrados unilateralmente. Ele viajou livremente pelos corredores apertados da base da cidadela, já que ninguém era capaz de ver sua forma. Percebendo a situação, Vika operou as minas de chumbo grosso da instalação manualmente e removeu com sucesso sua camuflagem ótica, revelando sua forma. Dentro do bando de Intagsfliege destruídos apareceu a forma de uma legião negra. O tipo de alta mobilidade, Fônix. Nesse ponto, a torre de observação já havia caído. As forças defensivas da base foram cortadas ao meio e, aproveitando o caos que se seguiu, as forças aerotransportadas da legião desceram sobre o dossel, cujos canhões automáticos haviam sido destruídos, e começaram a invadir as torres de vigia. Ao receber esses relatórios, Vika ordenou que todos os setores de superfície e subterrâneos, com exceção da ala de comando, fossem abandonados. Os corredores que levam à superfície foram sistematicamente bloqueados por meio de divisórias, e todo o pessoal sobrevivente e o Feldris foram evacuados para a ala de comando e o 8º hangar, respectivamente, entrando em estado de guerra prolongada com a unidade da Legião, que suprimiu e assumiu o controle do resto do base. Depois de ouvir o resumo da situação, Shin suspirou. O que os Sirins encontraram durante nosso reconhecimento anterior foi um esquadrão de reconhecimento inimigo. Se houver um caminho adequado para invadir a base da montanha Dragonfang, isso significa que também pode servir como um caminho de invasão para eles. Eu deveria ter percebido isso. Sem mencionar nossa situação atual. Uma invasão de um único soldado na base inimiga, executada por meio do lançamento dos Centaurs. Era fundamentalmente uma tática impossível. A velocidade de cruzeiro seria muito lenta e os planadores aumentariam muito a silhueta da unidade, tornando-a mais fácil de detectar. Além disso, o limite de lançamento do Centaur era estimado em 10 toneladas. O que significava que era capaz de lançar apenas minas autopropulsadas e a Maze, que não seria capaz de assumir o controle de uma base fortemente protegida. Mas se os Centaurs lançassem o Fônix, que era mais leve que o Amaze, possuía mais potencial de combate que o Grauvol e empregava o Entagsfliege para refletir todas as ondas de luz e eletrônicas. Isso resultaria no ataque surpresa perfeito. Foi um ataque sem precedentes. No entanto, todas essas informações eram conhecidas de antemão. Eles poderiam ter previsto isso. Analisar e prever as táticas do inimigo é meu trabalho como comandante. Você não deveria deixar isso incomodá-lo, Shin. Uma voz fina, parecida com um sino prateado, juntou-se à conversa, e Shin começou a ofegar de forma inaudível. Lena. Ele tinha acabado de ouvir que todos haviam evacuado a tempo, mas... isso também não deveria estar incomodando você agora, Milizé. E tenho a sensação de que isso é algo que nenhum de nós poderia ter feito nada. Pode ter sido tecnicamente possível para a Legião fazer isso, mas esta base não tem valor tático ou estratégico suficiente para a Legião tentar, e nem Nozen, nem eu, nem você vivemos uma guerra onde um é atacado do céu. A Legião não empregou armas aéreas. E embora Shin e seu grupo, que não sabiam nada além da guerra com a Legião, entendessem que o céu poderia ser uma rota de invasão, eles nunca o perceberam verdadeiramente como tal.
E aqueles que se lembraram de uma guerra que fez uso de armamento aéreo, os soldados regulares, morreram na guerra. Depois de soltar um único suspiro, Vika continuou. Agora, então. Como você pode ouvi-los, imagino que tem alguma noção da situação, mas vou explicar. Em primeiro lugar, provavelmente não haverá mais lançamento de tropas aerotransportadas da Legião. Nossa artilharia militar aniquilou os Centaurs, e todos os outros pontos de lançamento possíveis estão dentro do alcance deles. Eles seriam eliminados assim que lançassem mais forças. De acordo com as estimativas dos militares da Federação, o alcance de lançamento do Centaur era estimado em 30 km, o que se encaixava no alcance de tiro efetivo dos obuses. O próximo é o status do nosso exército. A força de aliciamento que enviamos aos territórios da Legião foi interceptada e eliminada. Por outro lado, as forças da Legião que invadiram nossos territórios estão sendo apagadas pelas divisões de nosso corpo remanescente. Shin franziu a testa. Apagadas? Mesmo que tivessem sido complacentes devido à vantagem de fortes instalações defensivas e uma posição geográfica vantajosa, eles ainda eram os soldados de um exército que repeliu a Legião por mais de uma década. Eles não eram tão fracos que seriam eliminados simplesmente porque caíram em uma armadilha. De acordo com a transmissão final enviada pelos comandantes que os encontraram, a Legião tinha uma concentração de tipos peso-pesado escondidos nas profundezas de seus territórios. Eles encontraram uma unidade blindada composta por Love e Dinossauria. Shin fechou os olhos involuntariamente. Dinossauria, de todas as coisas. Este tipo era uma monstruosidade de metal com uma torre de tanque imensamente poderosa de 155 mm e uma estrutura maciça com um peso superior a 100 toneladas, juntamente com uma mobilidade irracional. Se eles enfrentassem um grupo daquelas máquinas, que nenhum Feudres existente poderia igualar, Shin poderia facilmente imaginar aquelas forças sendo esmagadas como formigas. Eles provavelmente se misturaram com as linhas de abastecimento da retaguarda e gradualmente trocaram de lugar com os tipos leves. O que significaria que a Legião está planejando esta operação há muito tempo. A habilidade de Shin permitiu que ele rastreasse os números e posições da Legião, mas não distinguisse entre seus tipos. Isso significava que, se eles estivessem trocando suas forças profundamente nos territórios da Legião sob interferência do Entagsfliege, seria impossível para ele saber. O quartel-general foi informado sobre a situação da base, e eles têm forças de reserva preparadas para partir a qualquer momento, mas os próprios corpos também estão cercados pelo inimigo. Aparentemente, levará pelo menos 5 dias para eles romperem o inimigo e chegarem à base. Em outras palavras, a situação era que tanto a base da Cidadela Revis quanto o ataque Alpha estavam atualmente isolados de suas forças amigas, isolados e cercados pelo inimigo. Também recebi mais notícias do nosso lado. As unidades blindadas da Legião que eliminaram a força de aliciamento estão indo para Revis. Seus números são estimados em 8.000. O que resta da força de aliciamento está tentando detê-los, mas eles não vão durar muito. Mesmo acrescentando o tempo que precisariam para se reagrupar e reabastecer, eles chegarão à base amanhã. Vika soltou um suspiro profundo e totalmente desagradável. Sim, imaginei que esse poderia ser o caso. As tendências de sua habilidade de sufocar qualquer perspectiva de pensamento positivo podem ser desagradáveis em momentos como este. Uma Cassandra que só pode fazer profecias sinistras, mas precisas, só será recebida com ódio e desprezo. A Legião na base agora chega a cerca de 1.000. Chega! Shin ignorou o apelo abatido de Vika e continuou. Acho que a maioria delas são minas autopropulsadas, mas, o que mais havia? Apenas a Maze? Esses foram os únicos tipos que eles viram sendo lançados. No que diz respeito ao que as câmeras que ainda funcionam podem ver, sim. Mas confirmamos que eles também foram lançados em vários contêineres com buffer de impacto. Não sabemos o que eles contêm no momento. Se pudermos ser otimistas, eles são apenas munição e pacotes de energia. Não há como enviar batedores, não é? Desculpe. Os setores subterrâneos superiores estão sob vigilância da Legião, e qualquer batedor seria eliminado antes que pudesse chegar à superfície. Quanto tempo até eles romperem as partições da ala de comando?
Eles podem ser velhos, mas ainda são feitos para cerco. Você não tem nada com que se preocupar. É o que eu gostaria de dizer, mas vamos esperar por enquanto. Temos o Esquadrão Brisingamen e os 4 esquadrões liderados pelo primeiro-tenente Shuga conosco. Eles devem ser capazes de manter o forte. Não se preocupe. Ouvir Lena preocupada com ele quando ela não estava em posição de se preocupar com mais ninguém parecia estranho para Shin. Ela e os outros na base eram os que corriam mais perigo agora. Eu entendo a situação. Então, o que fazemos? Vika zombou. Não é óbvio. Só há uma coisa a fazer. Shin sentiu um sorriso frio brotar do outro lado da ressonância. Um sorriso ligeiramente amargo, misturado com partes iguais de medo e ferocidade. Temos uma batalha de cerco. Devido à natureza da unidade blindada do ataque alfa de ser uma unidade de despacho e a maioria de seus combatentes serem 86 que estavam familiarizados com o combate apenas em uma força do tamanho de um esquadrão, ele foi dividido em uma estrutura especial de 14 batalhões, consistindo de esquadrões. Como suas unidades básicas. Os capitães do batalhão eram, excluindo Shin, que servia como comandante total, os 14 membros mais veteranos, incluindo os oficiais de escalão inferior do esquadrão Sepaliad e Bernold, o sargento mais antigo. O representante dos Sirins era Lerche, e do outro lado da ressonância estavam Lena, Vika e Raiden. Os capitães do batalhão montaram acampamento em uma floresta com vista para a base da cidadela de Revis e estavam atualmente no container de um veículo blindado, que servia como uma sala de conferência improvisada. Em retrospectiva, Shin percebeu que Anju e Dashin ficarem presos 3 dias atrás foi um golpe de sorte para eles. A busca pelos dois atrasou seu tempo de manutenção e, como tal, sua partida foi adiada para esta manhã. Se isso não tivesse acontecido, o grupo de Raiden teria saído da base antes do ataque da Legião, dificultando a defesa do lado que permanecia sitiado. Além disso, perceber a armadilha permitiu que eles desativassem os outros antes do tempo e impedissem que seu caminho de retirada desmoronasse atrás deles. Shin examinou um mapa do campo de batalha colocado sobre uma mesa desmontável e coberto com uma capa transparente, que detalhava suas posições e as do inimigo, enquanto o capitão do 4º esquadrão, segundo-tenente Ulto Crow, sussurrou: "Isto é a pior situação possível." Sua base principal havia caído e eles estavam isolados no meio do território inimigo. Reforços amigos chegariam em apenas 5 dias, no mínimo, e os reforços inimigos chegariam antes disso. De acordo com seu reconhecimento, os reforços da Legião somam 8.000 soldados, previstos para chegar amanhã, o mais tardar. O que significa que amanhã estaremos pressionados entre as paredes da base e 2 unidades fortemente blindadas de 8.000 Love e Dinossauria. Nossas forças somam 6.000, contando os Alconóis. E, além disso, o Phoenix que nem o Capitão Nozen conseguiu derrotar está dentro da base. O tom do segundo-tenente Rekimichi estava repleto de ansiedade reprimida enquanto ele continuava. Como eles nos derrotaram em número, devemos evitar enfrentá-los em 2 frentes. Devemos partir para enfrentar as unidades fortemente blindadas do inimigo e tentar destruí-las ou forçar uma retirada. Muito pelo contrário, segundo o Tenente Michi. Não podemos nos concentrar em interceptar as unidades fortemente blindadas. Os olhos de Michi se arregalaram com a resposta de Lena além da ressonância. Derrotar os reforços do inimigo não teria sentido se nosso objetivo fosse superar esta situação. Isso contribuiria pouco para nosso objetivo de quebrar o cerco do inimigo. Não estaríamos apenas reduzindo nossas forças por nada, isso também levaria a Legião a enviar mais forças. Rito franziu as sobrancelhas. Nosso objetivo. Não deveríamos apenas derrotar a Legião, e é isso. Não. O objetivo do inimigo é ocupar a base da cidadela de Revis, e é por isso que eles estão isolando os arredores e enviando reforços. Nesse caso, nosso objetivo deveria ser impedir isso. Em outras palavras, retomar a cidadela. Theo falou, e a sensação dele inclinando a cabeça com curiosidade foi transmitida pela ressonância. Então, você está nos dizendo para atacar a base, Lena? Precisamente, segundo o Tenente Rika. Mas nesta situação, há apenas uma estratégia básica de cerco que podemos adotar. Fundamentalmente falando, em batalhas de cerco,
o lado que segurava o castelo tinha vantagem. As fortalezas eram instalações militares construídas e projetadas para impedir a infiltração do inimigo. Eles foram meticulosamente construídos em campos de batalha específicos que colocariam o lado sitiado em vantagem. Lena. Se uma única mina automotora chegar até aqui, é um checkmate para nós. As ondas de choque chegariam até aqui e não teríamos para onde correr. Entendido, Lena respondeu com um pequeno aceno de cabeça. Os inimigos eram principalmente minas autopropulsadas, mas para a ala de comando, esses tipos de inimigos eram os mais letais. Se um poderoso explosivo explodisse neste espaço fechado, as ondas de choque ricocheteariam repetidamente nas paredes e se intensificariam. Ondas de choque de tal intensidade destruiriam facilmente os órgãos mais frágeis dentro do corpo humano, como o cérebro e os intestinos. Na última operação, Shin havia usado um Undertaker como isca e exposto seu próprio corpo para derrubar o Morfo, mas um passo errado, e ele estaria em perigo mortal devido à explosão. Ler o relato de suas ações naquela batalha fez Lena estremecer de terror, mesmo que fosse sua única opção e houvesse cobertura para desviar e diminuir as ondas de choque. Existe alguma chance de minas autopropulsadas do tipo infantil rastejando pelos dutos de ventilação? Os dutos eram uma parte indispensável da instalação, destinados a garantir que as pessoas dentro não sufocassem, mas, ao mesmo tempo, eram caminhos que se conectavam diretamente ao exterior e eram uma maneira válida de invadir durante uma batalha de cerco. A possibilidade de uma criança carregar no fogo grego. Desde que esta fortaleza foi construída pela primeira vez, os únicos lugares grandes o suficiente para um humano passar, seja uma criança ou não, eram os quartos e os corredores. Os interiores dos dutos eram uma coleção de tubos de metal estreitos e finos. Mesmo um único entagsfliege não seria capaz de passar por eles. Aliás, o fogo grego era uma espécie de propelente líquido da Idade Média que utilizava a nafta como principal fonte de combustível. Graças às suas propriedades de não se extinguir facilmente pela água, era frequentemente utilizado para combates navais e batalhas de cerco. Isso levantou a questão, no entanto, se a Casa Real de Dinaro conseguiu comprar o suficiente da ira dos plebeus para se preocupar com a possibilidade de uma criança carregar fogo grego. Uma explosão soou de longe, fazendo o ar do posto de comando tremer levemente. Um dos códigos que indicava uma mina de chumbo grosso escureceu em uma das telas holográficas de Vika. O local em que disparou era um corredor estranhamente bem guardado, mas consistentemente largo, o que tornava fácil o ataque. No entanto, era um corredor fictício e não levava a lugar nenhum. Os humanos geralmente preferiam atacar pontos fracos e tinham uma tendência a associar locais altamente protegidos a pontos importantes e críticos. A armadilha havia sido armada para tirar vantagem desse aspecto da psicologia humana e controlar as ações do inimigo, e a legião parecia ter caído nessa também. Vika simplesmente olhou para ele com um olhar e zombou. Havia inúmeras dessas armadilhas espalhadas por toda a ala. Mas mesmo essas defesas estavam sendo esgotadas e consumidas a cada minuto. Uma pessoa sempre será um incômodo para outra, apenas pelo fato de viver. Isso é verdade para todos, não importa o quão íntegros eles sejam. Portanto, nunca é uma má ideia estar preparado. Não importa os rancores, pode acabar comprando você. Quando o sol se pôs, um vento nevado começou a soprar, ofuscando o campo de visão com uma tênue cortina branca. Mesmo os sensores compostos do Amaze foram um tanto impedidos por ele, então seu fogo, junto com o dos tipos Sorpion, tornou-se significativamente menos preciso, tornando mais fácil a abordagem das paredes. Mas, por outro lado, a neve mortífera também agiu contra os Juggernauts, fazendo-os tropeçar nos tocos que cobriam a área desmatada. Mais e mais plataformas tornaram-se incapazes de se mover. Eles tentaram retaliar contra o fogo de obus desimpedido que chovia sobre eles diagonal e horizontalmente atirando debaixo das paredes, mas as torres de tanque de 88 mm e o lançador de canhão de 105 mm foram impedidos pelos parapeitos serrilhados das paredes e quase nunca atingiram. Parapeitos poderosos, reforçados por placas blindadas feitas especificamente. Eles escondiam a linha de fogo acima das muralhas enquanto desviavam sistematicamente o fogo do lado atacante, uma forma perfeita de defesa do castelo. Deslizando pela linha de fogo pesada e aleatória, Undertaker finalmente alcançou a base da parede.
Cravando os ferros de escalada e a âncora de arame de suas pernas na superfície congelada, Shin enrolou o arame, forçando sua máquina de 10 toneladas contra a parede. Havia legião acima dele, mas a nevasca o escondeu de vista. Laugin Fox, de Tel, juntou-se a ele alguns momentos depois. Os dois lideraram os pelotões de vanguarda do esquadrão Sepialiad. O pelotão de supressão de superfície de Anju bombardeou um ponto diferente nas paredes para desviar a atenção da legião de seus camaradas, o rugido de seu fogo afastando até mesmo o uivo do vento tempestuoso. Mas, por um momento, o vento diminuiu e depois aumentou de intensidade novamente, fazendo com que a cortina branca cessasse temporariamente. Seu olhar se encontrou com uma mina automotora que se inclinava para fora das paredes para espiar. Fuja! Vai se agarrar a nós! Limpando o fio que não teve tempo de enrolar e recolher, Shin chutou a parede e dançou no ar. Era uma altitude difícil até mesmo para os amortecedores altamente eficientes dos Juggernauts, que foram feitos para batalhas de alta mobilidade, mas ele não tinha outro método de fuga. Um momento depois que ele saltou, a mina automotora caiu diante de seus olhos. Ele se agarrou a uma unidade consorte que falhou em escapar a tempo e se autodestruiu, eliminando os dois. Um tipo de mina antitanque. Era capaz de liberar um jato de metal que penetraria até mesmo na armadura de superfície superior de Vanagan se agarrasse a ela. Escusado será dizer que o Reginleif mal blindado foi totalmente destruído. Mudando sua postura no ar, Undertaker pousou sobre as 4 patas. Shin não estava acostumado a manobrar em um campo de batalha nevado com equipamentos exclusivos destinados a acomodar este terreno. O impacto não foi perfeitamente suprimido, transmitindo de seus ferros de escalar para os mecanismos internos do Juggernaut, e um rangido preocupante ecoou pela cabine quando várias partes quebraram. Um indicador de alerta acendeu, acompanhado por um som de alerta irritante. Ele poupou um olhar com os olhos estreitados. O mecanismo de articulação da perna traseira direita foi parcialmente danificado. Ainda era capaz de se mover, no entanto. Um Sorpion moveu seu cano em busca deles, e os Juggernauts que pularam para o lado atiraram nele impiedosamente para mantê-lo sob controle. Eles dispararam seus canhões traseiros e canhões automáticos sem parar, sem se importar se os canos iriam superaquecer e explodir em nuvens de fumaça. Uma voz que era muito fria e calma em contraste, a voz do segundo tenente Ulto Crow, falou através da ressonância. Nozen, recue. Com o estado em que seu equipamento está, você não pode lutar do jeito que sempre faz. Mas o equipamento de Ulto, Veret Ragna, virou seu sensor óptico em sua direção. Se um Juggernaut pudesse falar, provavelmente teria uma voz plana e mecânica. Se você morrer, perdemos nosso reconhecimento. Mesmo depois de entrarmos, a ausência de suas habilidades corpo a corpo e extensa experiência em combate nos colocaria em grande desvantagem. Recue. Priorize o reconhecimento e o comando por enquanto. Shin prendeu a respiração por um longo momento. Ulto estava certo. Mas mesmo que eles não estivessem fazendo nenhum progresso, recuar para o final da linha neste ponto o irritava. Certo. Lena observou enquanto uma das câmeras no nível da superfície foi atingida por um obus e saiu de serviço. A maior parte da tela principal ficou escura. A filmagem da batalha em torno das paredes, as informações meteorológicas do lado de fora, os tipos e números previstos do inimigo. Todas as informações sobre o que acontecia fora da base sumiram de uma vez. A linha de ligação com a circunferência do dossel no topo da base, e as unidades de sensor compostas instaladas lá, foram cortadas. Circuito reserva ativado. Milizé, vai demorar um pouco até ele ser restaurado e online. Até então, guarde os relatórios de fora. Não, está bem. Eu tenho tudo memorizado. Lena nem viu Vika se virar para olhar para ela com surpresa. A posição inimiga que Shin revelou a eles. As posições de ambos os lados, conforme detalhado nos relatórios e câmeras externas até agora. A estrutura da base da cidadela e a topografia envolvente. A velocidade do vento e a visibilidade média afetam a trajetória dos projéteis. Todos eles foram memorizados em sua mente e depois simulados para prever como eles se moveriam. Isso foi fácil para Lena,
que havia comandado esquadrões enquanto reconstruía um campo de batalha que ficava a 100 quilômetros de distância. Mas esta era uma brigada, o número de soldados estava na casa dos milhares. Mesmo que ela os dividisse em unidades menores, isso exigia um grande número de simulações, às quais o Cicada respondia operando com alta eficiência. As inúmeras fibras quase nervosas se iluminaram em roxo, desenhando padrões aleatórios em sua superfície. Esquadrão City, concentre seu fogo na quinta parede do terceiro bloco leste. O Sorpion deve tentar sair assim que terminar de recarregar. Esquadrão Lycaon, trabalhe com a primeira companhia Okonostonosostal e atire no número 7. A 22ª companhia deve fornecer fogo de cobertura. Esquadrão CP-Aliad, você deve. A tela principal piscou de volta à vida, exibindo todos os tipos de estatísticas. Olhando de soslaio para confirmar que sua imagem mental do campo de batalha correspondia ao que estava acontecendo, Lena voltou a dar ordens. Não era uma façanha impossível, mas mesmo sem extrema concentração ou imersão, ela reconstruiu e manteve esse mapa do campo de batalha em sua mente e continuou dando ordens sucessivamente mesmo depois que a tela voltou à vida. Isso provavelmente foi graças à ajuda da Cicada, mas ela também permaneceu ressonada com um pelotão inteiro ao mesmo tempo. Nesse caso, foi então que um brilho prateado flutuou em seu campo de visão. Todos no posto de comando, incluindo Lena e Vika, foram pegos de surpresa. Uma borboleta mecânica com asas do tamanho da mão de um adulto. Um Entagsfliege. Ele provavelmente entrou furtivamente antes do início do bloqueio e vagou antes de encontrar o caminho até aqui. Ele havia atravessado o leito rochoso, que não tinha sensores para falar, e desde então não tinha como obedecer aos comandos de sua unidade pai. Provavelmente encontrou seu caminho à beira de ficar sem energia. O Entagsfliege bateu suas asas uma vez, como se hesitante, identificando a presença de hostis mais rápido do que o olho humano poderia. Ele voou com as asas abertas ameaçadoramente na frente de Lena, suas veias de aço brilhando. O Entagsfliege. O tipo que interrompeu o rádio, sem fio e todas as outras formas de comunicação eletrônica usando poderosas ondas eletromagnéticas. E se um corpo vivo fosse exposto a essas ondas de perto, provavelmente levaria a ferimentos fatais. O barulho estridente se intensificou a cada momento. Queimando o ar ao seu redor, o Entagsfliege emanava uma luz ainda mais forte. Marcel levantou-se e derrubou o Entagsfliege com a coronha de seu fuzil de assalto. A forma de mosca de asas fracas foi lançada para trás e bateu contra o chão por aquele impacto. Ele se debateu no chão na tentativa de partir novamente, mas o mecanismo de suas asas estava aparentemente danificado. Muito bem, segundo o tenente Marcel disse Vic enquanto puxava uma arma e, com um movimento fluido, apontou e atirou no Entagsfliege. Uma submetralhadora de 9 mm, que apenas algumas das forças especiais do Reino Unido carregavam. Seu tiro penetrou com precisão a seção central do Entagsfliege e o quebrou em pedaços. Lena soltou a respiração que havia prendido inconscientemente o tempo todo. Essa foi por pouco. Totalmente perto demais. Obrigado, segundo o tenente Marcel. Você salvou minha vida. Talvez toda a tensão tenha deixado seu corpo, porque Marcel estava ainda mais pálido do que ela. Não. Eu meio que fiz isso. Quero dizer, se eu não pudesse fazer isso, não seria capaz de olhar Nosey nos olhos. Ele suspirou pesadamente, puxou para trás a cadeira que havia chutado e voltou para seu console de comando. O perfil de seu rosto, olhando para a tela holográfica, deixou claro que ele já havia voltado sua mente para o campo de batalha. Lena lembrou de seu arquivo pessoal, que antes desse jovem se tornar um oficial de controle, ele havia sido um operador de Vanguard que serviu na linha de frente, pilotando um Feltris, mas teve que mudar de função devido a danos duradouros causados por uma lesão na perna. O próximo inimigo está chegando. Por favor, retome o comando. Merda. Um pelotão inteiro de Sirins desapareceu de uma só vez quando seus alvos para raid desapareceram. Percebendo o significado por trás dessa perda de sinal, um jovem Andler xingou baixinho. Uma vez conectados, os Sirins não poderiam cortar a ressonância por conta própria, então só poderia haver uma razão pela qual a ressonância seria cortada contra a vontade do Onder.
As pobres meninas, incapazes de dormir ou perder a consciência, morreram. Merda, merda, merda. Aqueles malditos monstros desumanos dos 86. Usando você como isca. Para os Anglers do Reino Unido, os Sirins não eram meras armas. Eles eram parceiros preciosos e subordinados confiáveis. Alguns até pensavam nelas como suas amantes, irmãs mais novas ou filhas. Esses sentimentos também não se limitaram aos Sirins. Adestradores de cães de guerra e drones frequentemente desenvolviam empatia e afeição excessiva por seus parceiros. Casos em que um Angler que teve seu drone destruído correu para se vingar de seu parceiro não eram incomuns. E isso era ainda mais verdadeiro para os Sirins, que tinham personalidades próprias, ainda que artificiais, e eram feitas na forma de meninas inocentes. E esses Sirins agora estavam sendo consumidos um após o outro. Ordenados a liderar um ataque decisivo sob um precipício de 100 metros de altura, onde seriam expostos a fogo concentrado, eles serviram de isca para serem descartados. Como os corações de seus treinadores não doeriam por eles? Era natural que os Anglers sentissem raiva e indignação em relação aos 86, que empurraram os Sirins para agir como seus chamarizes. Todos os Anglers se sentiam assim até certo ponto. Se fosse um de seus irmãos do norte, ainda seria tolerável. Se fosse um da linhagem real, eles poderiam até chamar isso de uma honra. Mas ter um grupo de pessoas de outra raça, de um país inferior, e de uma espécie inferior que até deixou sua pátria de lado, para isso, esgotar e levar seus amados Sirins à destruição? Isso levou os Anglers à raiva e ao ressentimento, muito mais do que as próprias mortes dos Sirins. Lágrimas de raiva e remorso escorriam por suas faces. Pelo bem daqueles estrangeiros, daqueles idiotas inferiores. Por aqueles monstros. Droga! Chega! Um único soldado de meia-idade não poderia mais assistir a essa exibição. A insígnia em seu uniforme roxo e preto era a de um capitão, o comandante de todos os treinadores presentes. Mas, capitão, independentemente do que possamos pensar, é isso que essas garotas são. As pessoas se ofereceram para se tornar essas garotas, sabendo que seriam tratadas assim. Não é nada para ficar chateado. Além do mais, como o comandante dos Anglers nesta base, ele estava em ressonância com a garota oficial militar da República que comandava o cerco e, portanto, com seu subordinado direto, o garoto que servia como capitão dos 86. E cada um deles estava comandando a batalha enquanto reprimia a dor de ver seus companheiros morrerem. Seus corações também doeram enquanto observavam os Sirins, que nem eram camaradas deles, cair em ruínas. Não é que eles não estivessem tristes com a perda. Eles não estavam simplesmente vendo-os serem destruídos sem se importar. E mais do que tudo, tem 86 morrendo por aí também. Para salvar seu comandante e sua alteza, assim como nós. Odiá-los ou ressentir-se deles seria equivocado. A legião não estava caindo em sua simulação de mirar no portão principal. Curena estava procurando por um ponto de vantagem decente para atirar debaixo do penhasco, mas não teve sucesso. TCH. Foi só quando ouviu a si mesmo estalando a língua que Shin percebeu que estava ficando impaciente e balançou a cabeça. Ficar irritado não o levaria a lugar nenhum. Isso só levaria a mais mortes. Mas ao considerar as baixas acumuladas de Alconos, Tonos Austal e Juggernaut e o número crescente de feridos e mortos, e em contraste direto, a quantidade cada vez menor de munição. E a parte mais frustrante de tudo era que, apesar de todos aqueles sacrifícios, eles não haviam feito nenhum progresso. O limite de tempo estava se aproximando a cada segundo e, com isso, uma crescente sensação de frustração borbulhava da boca do estômago. Os reforços do inimigo estavam se aproximando e o número de inimigos dentro da cidadela não parecia estar diminuindo. E foi exatamente porque ele percebeu isso, junto com o fato de que seus números estavam apenas diminuindo, que Shin podia sentir seu controle sobre seu temperamento ficar cada vez mais fraco. Eles não tinham nem como saber o que estava acontecendo na base, que estava fora de seu alcance. E parecia que ele não era o único atingido pela impaciência. Segundo o tenente Matoba. Pare. Obedeça às suas ordens. Mas temos que continuar atirando. Temos que mantê-los distraídos, ou Gá.
Um pelotão violou as ordens e tentou escalar uma parede localizada na ponta sul, apenas para sofrer tiros de metralhadora de ambos os lados e cair. Shin pensou ter ouvido o som não natural deles aterrissando nos obstáculos antitanques que não haviam sido movidos e sendo atravessados. O esquadrão Thunderbolt correu pelo fogo Sorpion, sofrendo perdas no processo, e se agarrou à face do penhasco, apenas para encontrar o Amaze olhando para eles das fendas de flecha ao longo do parapeito. Tendo confirmado as posições dos Juggernauts, o Amaze recuou imediatamente apenas para aparecer novamente, empurrando algo pesado no processo. Barris de tambor, que eles então empurraram para baixo do penhasco. Os membros do esquadrão Thunderbolt chutaram a face da rocha para escapar dos tambores, e no momento seguinte, passaram por onde o esquadrão estava e caíram. Alguns foram espetados pelos obstáculos antitanque, e outros caíram no chão entre eles, o impacto separando e esguichando algo, um líquido transparente. Depois disso, minas autopropulsadas mergulharam nas paredes. Caindo 100 metros de cabeça, eles fizeram aterrissagens forçadas e se autodestruíram ao atingir o solo. Uma fração de segundo depois, uma parede de fogo infernal se ergueu em direção ao céu nublado e nevado, entre o esquadrão e o fosso. As chamas afastaram a neve enquanto avançavam, a corrente ascendente formando um redemoinho de faíscas e neve, elevando-se no mundo cor de chumbo em brilho vermelho cintilante. Até mesmo Lerche sentou-se estupefata dentro de Shaika e então gritou: trincheiras de fogo. Eles levaram a gasolina dos depósitos de combustível. Mais tambores caíram com baques surdos. Ricocheteando contra um canto das paredes, eles voaram sobre o fosso enquanto borrifavam com gasolina, intensificando ainda mais as chamas. A legião operava com eletricidade e não exigia gasolina como recurso. Eles estavam livres para usá-lo sem reservas como uma tática de stall. Sim, uma tática de stall. Shin balançou a cabeça ligeiramente. Não podemos atacar por aqui por um tempo. Eles usaram uma estratégia desagradável contra nós. A armadura dos Juggernauts era feita de liga de alumínio, que era fraca ao fogo, assim como seus fios, que incluíam elementos de carbono. Romper aquelas chamas e escalar as paredes expostas ao calor era praticamente impossível. Chegou um relatório de Tel. Temos um relatório da unidade de reconhecimento. As outras paredes estão todas em chamas. Mas acho que o fogo não vai durar muito sob esta neve. Acho que temos que esperar. Em termos de julgamento racional, essa conclusão estava correta. Mas o tempo estava do lado da legião. Os reforços do inimigo estavam se aproximando enquanto as defesas da cidadela estavam sendo reduzidas. Com tudo isso em mente, simplesmente esperar e desperdiçar seu tempo seria uma má escolha. Não. Shaika, que estava ao lado dele, olhou para o céu. A neve está ficando mais forte. Isso. O céu nevado ficou ainda mais escuro e os flocos de neve que enchiam o ar ficaram mais espessos. A temperatura decrescente indicava que o pôr do sol estava se aproximando rapidamente. Fido rebocou os Juggernauts encalhados e os destroços carbonizados de Alconós. Seus pacotes de energia, munição e outros consumíveis também foram esgotados por nada. Suas perdas foram tão graves. Pode ser tudo o que podemos fazer hoje. O pôr do sol. O Entagsfliege que cobria o céu refletia os últimos raios de sol daquele dia com suas asas prateadas, iluminando brilhantemente a esfera celestial e a neve que cobria a terra. O mundo brilhava, suas sombras ficando ainda mais escuras. Um retrato pitoresco da loucura, sem que uma alma no campo de batalha tenha tempo para vê-la. Com o pôr do sol, os combates dentro e fora da base diminuíram. Confirmando as informações nas telas holográficas, Vika suspirou uma vez e disse: Milizé, transfira o comando do ataque alfa para mim por um tempo. Descanse um pouco. Deixar o posto de comando vago de comandante não era uma opção durante o combate. Esse era o raciocínio por trás das instruções de Vika, mas Lena balançou a cabeça com seriedade. Não. Você descansa primeiro, Vika. Você pretende assumir o comando de uma batalha defensiva quando estiver cansada? Você tem muito menos resistência do que eu. Então você deve descansar primeiro. Você tem olheiras e está pálida.
As chamas da trincheira acabaram por sucumbir à neve, extinguindo-se sobre as rochas uma vez que nada restou para servir de combustível. Nesse ponto, o domínio sobre o campo de batalha mudou para a neve que tudo consome. Não estava apenas caindo pesadamente, o vento glacial soprava quase verticalmente, formando uma cortina branca que cobria o campo de visão do esquadrão Sepeliad. Foi uma nevasca cruel, como se os próprios céus conspirassem contra eles. Avançar era difícil, é claro, e o modo de visão noturna e o radar de seus sensores ópticos eram ineficazes naquele clima. Até mesmo o retículo de mira do sistema de controle de armas foi apagado pela neve branca, e com eles sendo incapazes de ver o inimigo se eles se deparassem com eles, e o reconhecimento de Shin sozinho não sendo capaz de guiar todos os Juggernauts à frente, eles tiveram que concordar com a afirmação de Lerch de que qualquer outra luta naquele dia seria impossível. Seus Juggernauts e Elconós também precisavam de manutenção após meio-dia de esforço vigoroso. Acamparam entre as árvores da floresta de coníferas, onde a nevasca era menos forte. Deixando Undertaker para a equipe de manutenção que os cumprimentou, Shin soltou um único suspiro na noite fria e nevada. Michi caminhou até ele, a neve esmagando sob seus pés enquanto ela se aproximava. Ela era uma orienta, assim como Kaie. O sangue do continente leste estava grosso em suas veias. Ela era uma garota pequena com pele de marfim e cabelos pretos tingidos de castanho. Capitão Nosem, senhor, as juntas podem congelar e a voltagem da energia auxiliar pode cair, então qualquer Juggernaut que não estiver em espera deve ser movido para os contêineres. Os que estão de prontidão estão sendo aquecidos com fogueiras. Enquanto ele olhava para ela, Michi continuou com um sorriso carregado de cansaço. Eu sou da Frente Norte, então estou acostumada a lutar na neve. Temos outras pessoas que serviram no Norte também, então achamos que poderíamos passar todas as contramedidas adiante. Obrigado. Mas não se sobrecarregue. Descanse para amanhã. Sim, senhor. Você também, capitão. Michi deu um aceno de mão e foi embora. Ao vê-la partir, Shin também se afastou. Um grupo de scavengers liderados por Fido retornou, trazendo os destroços recuperados de Juggernauts destruídos. Os médicos de combate abriram os dosséis e retiraram os processadores, colocando-os em maçãs. Passando ao lado deles estavam as equipes de manutenção carregando sacos para cadáveres em equipes de 2 com os lábios franzidos. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.